Olá pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar com você mais uma vez. Eu sou o professor Carlos e nós somos uma escola chamada Centro Psicanalítico do Brasil. Somos uma escola EAD. Nós temos hoje, atualmente, em curso, o curso de formação em psicanálise. Então, o curso está sendo ministrado e os nossos alunos estão aí ligados para pegar um pouco mais de conteúdo. Adriano, amém? Boa noite, paz, Senhor. Tudo bem, querido? É um prazer estar com você, tá bom? Seja bem-vindo. Queridos, nós vamos hoje, eu vou estar, Silmara Sanches, boa noite, filha, tudo bem? Um abraço para todo mundo, seja bem-vindo mais uma vez. Queridos, hoje a aula é o seguinte, uma aula super importante para os nossos alunos e para as pessoas que querem entender melhor sobre a psicanálise. Hoje eu vou estar dando um toque em todo o conteúdo. Tuânia, a filhona, amém, filha, Deus abençoe, paz do Senhor, seja bem-vinda. Um abraço para todo mundo aí, tá? Então nós temos a Tuânia, ela é da Paraíba, né? Estado da Paraíba. Então nossa escola está indo longe, né? Formando gente longe. Fabiana Xavier, né? Seja bem-vinda, filha, também. E vamos avançando agora para a nossa aula. Nessa aula de hoje, vou dar todo o conteúdo ministrado até agora, que foi muita coisa, né? Mas eu vou procurar ser prático para que não fique cansativo para vocês, tá bom? Temos também a Silvia Batista, boa noite, filha, Deus abençoe, paz, Senhor, Deus te abençoe também. Um abraço para todo mundo aí, tá bom? Bom, então, gente, a Tuana é forte, né? Forte de Jesus, né? Amém. Bom, queridos, o início, para você entender como que se procede o conhecimento, o entendimento da mente, no sentido da psique humana, nós precisamos entender, primeiro, os princípios que estabelecem, que vão nos mostrar, né, como que é a estrutura da psique. A psique, para o pessoal religioso, o pessoal evangélico, o pessoal religioso que acredita em alma, crê, conforme a Bíblia Sagrada, a psique é a nossa alma, entende? A alma significa emoções, faculdades mentais, sentimentos. Então, a psique é isso. Agora, como nós vamos entender a psique? Flávio Zomer, meu filho, um abraço. Paz, Senhor, profeta, Deus te abençoe. Um abraço para todo mundo aí de Floripa, tá bom? Deus abençoe. Queridos, o início, para entender a psique, precisamos entender 6 funções da psique, que é a estrutura criada pelo Freud, né? Lembrando que Freud é o pai da psicanálise, e a psicanálise é uma linha da psicologia, ou a principal linha da psicologia. Por quê? Porque além da psicologia que trata o efeito, né? Trata o histórico do efeito, nós na psicanálise tratamos o histórico profundo. A psicanálise é um arqueólogo das emoções. Então o psicanalista, ele é aquele personal trainer das emoções do indivíduo, do cliente. Então se o indivíduo está com, estou com depressão, tá, então nós vamos nos aprofundar, vamos pesquisar no histórico emocional dessa pessoa, aonde começou essa depressão, o que ocorreu, ou como pode se remover essa depressão. Então, o psicanalista, ele vai se aprofundar e através de associação de palavras em sessões terapêuticas de terapia emocional, o indivíduo vai se libertando de comportamentos que estão gerando a depressão e da depressão que está gerando comportamentos. Tudo bem. Bom, então vamos lá. Primeiro nível das ferramentas que fazem a psique funcionar. Primeiro, id, ego e superego.
que é o id? O id é o lado ruim de cada ser humano. É o lado imoral de cada ser humano. É o lado vingativo de cada ser humano. É o lado sujo emocionalmente, né? É o lado selvagem de cada ser humano. Compreende? Então o id é aquele que quer ver o circo pegar fogo. Olha, mas todo mundo tem um id, professor Carlos? Todo mundo tem um id? Sim, todo mundo tem um id. O ser humano é formado por id, ego e superego. Então o id é aquele que dá ideia, né? Ideias ruins. Tipo assim, não precisa ser uma coisa imoral exatamente, mas também pode ser. Vamos supor uma coisa simples. Eu até usei esse exemplo, né? Um indivíduo vai numa igreja, ou na igreja dele mesmo, e lógico, numa igreja, a pessoa, nem todo mundo se dá bem com todo mundo. Dá a paz do Senhor, dá um abraço, aí, amém. Mas tem aquelas pessoas que não bate muito com a pessoa. Então, aquela pessoa de repente não gostou do jeito da outra. Seja na igreja, seja no trabalho, seja no serviço, na escola, na família. E o que acontece? Aquela pessoa vai até ali, vamos supor que a turma está no churrasco, está no culto, né? E aí vai ter um momento que as pessoas vão se abraçar, ou apertar a mão, ou sorrir. Então a pessoa, ela não vai falar para o outro assim, olha, não gosto de você, você não presta, porque para mim vocês... Ela não vai falar, percebe? Pelo menos, na maioria das vezes, ela vai ficar pensando. Ela vai apertar a mão do indivíduo, boa noite, tudo, vai até dar um abraço nele. Mas lá dentro dele, ele vai falar assim, eu quero que você se quebre, porque eu não gosto de você, ou porque você é assim, não sei não, eu desconfio de você, eu acho que você está falando de mim. Ou então, sei lá, você não fez nada para mim, mas eu não consigo aceitar você nas minhas emoções como uma pessoa, sei lá, tá entendendo? Aquela índole individual da pessoa, chamada, a parte ruim da pessoa chamada id, é a que vai gerar esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Por exemplo, o professor está na aula e fala assim, tá aqueles alunos tudo pulando para cima e para baixo. Eu, pelo menos, eu dou aula, né, numa escola aqui, uma escola particular chamada Coopere, é um tipo de objetivo, né. Eu dou aula aqui na cidade de Fernandópolis, no oeste do estado de São Paulo, né, que fica a 31 quilômetros da cidade que eu moro, que é Votuporanga. E muitas vezes eu estou falando assim, menino, senta, deixa eu dar aula, gente, senta. E aí o que acontece? Muitos deles sentam, mas no coração deles, eles estão em pé, tá entendendo? Não, a pessoa mandou eu sentar, mas eu estou em pé no meu coração, não estou querendo ficar sentado, não estou sentado. Para mim eu estou em pé. Então esse jeito dele falar ali dentro dele, de que o professor, olha, estou sentado para todo mundo ver que eu estou sentado, mas no meu coração eu estou em pé. Esse jeito de pensar é o id, compreende? Então o id, qual é a função dele? É dar ideias para que o superego dar ideias para que o ego, que é o segundo nível, faça coisas erradas. Menino, tu nunca falasse um palavrão. Fala algum aí então. Quem é que dá essa ideia? É o id. Aí o ego ele não tem muita personalidade. O ego ele é muito forte e ao mesmo tempo muito fraco. Quem é o ego? O ego é o seu eu. Entende? Quem é o ego? O ego é o eu. Então o ego, o que o ego faz? O ego, ele e Maria vai com as outras. Na maioria das vezes. Então ele vai recepcionar aquela ideia do id, de mandar ele fazer alguma coisa errada. Ou articular para que alguma coisa aconteça, né? E ele se vingue, ele execute alguma maldade, e ele seja pernicioso com alguém, seja articulador, maldoso, enfim, compreende? Ele vai dar ideia, o ego vai receber a ideia do id. Bom, aí vem quem? O terceiro nível, que é o superego. Quem é o superego? Gente, o superego é o que nós chamamos de o Espírito Santo, né, da nossa personalidade, né? É o nosso lado moral, né? Quando me refiro ao Espírito Santo, aqui é uma colocação, não é Espírito Santo mesmo. É uma colocação, é o que é o nosso lado moral, que vai cobrar de nós. Mas por que você está achando isso dessa pessoa?
Mas por que você está pensando assim? Mas por que você está querendo encher a cara se tu nunca enchesse? Por que você está querendo falar um palavrão? Não, está errado. Compreende? O nosso superego são os nossos princípios corretos que vai cobrar de nós, compreende? Fazer as coisas corretas. Então, o superego, ele é muito forte, porque os princípios bons, eles são maiores que os princípios maus. Então, na maioria das vezes, o superego domina o ego e o id, compreende? Ele mantém o controle. É por isso que a humanidade não se perde de vez. Por quê? Porque o superego, ele é o controlador do id e do ego, compreende? Não deixando que eles façam o que eles querem, mas eles controlam. E o ego, sendo comandado pelo superego, ele vai, mesmo pensando em fazer alguma coisa errada, ele vai pensar e ele vai fazer a coisa correta. Ah, mas dá certo isso aí todas as vezes? Não. Todas as vezes que o ego desobedece o superego, o que acontece? Ele vai dar lado para o id. O que acontece? Comete o erro, comete a falha e vai pagar a consequência e vai ficar sofrendo. Aí vai acumular as situações emocionais. Por quê? Porque o id simplesmente conseguiu receber a atenção do ego. Compreende, queridos? Ok. Shirley Neres. Shirley Neres, né? É que eu estou sem os meus óculos aqui, tá? Boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda, tá bom? Compreende, queridos, que está acompanhando aí a aula. O id, nosso lado ruim, selvagem. O ego é aquele que recepciona as ideias ruins, né? E o superego é aquele que vai controlar os dois para que eles não façam besteiras e se percam de vez. Tá. Lembra? Id é superego. Tipo, quem é o id? É os nossos demônios. É os nossos diabos, tá entendendo? Quem é o ego? Somos nós, o nosso eu. E quem é o superego? É o Espírito Santo nosso, entende? Beleza. É os anjos, né? O id é o diabo tentando, né, levar você a fazer errado. E o ego é o eu da pessoa, é a pessoa, né, a personalidade dela. E o superego é o Espírito Santo, ou o anjo, né, digamos assim, que vai falando para fazer as coisas certas. Beleza. Beleza, ótimo. Agora, primeiro nível id, segundo nível ego, terceiro nível superego. Agora, quem é o quarto nível, que é a segunda dimensão? O quarto nível é a consciência. O que é consciência? Consciência é a sua conexão com o mundo real. Tudo aquilo que está acontecendo, você está ligadão. Essa é a consciência, tá? Quem é o pré-consciente, que é o quinto nível? O pré-consciente é aquele que recebe as memórias captadas pela consciência. O consciente grava, o pré-consciente vai fazer uma escolha, né, de coisas que são mais relevantes, né? Vai começar ali selecionar o que é mais relevante. Ah, tá, eu tive uma alegria muito profunda, eu fiquei muito feliz hoje. Aquilo é guardado, porque marcou a vida da pessoa. Ah, eu tive uma tristeza muito profunda, uma decepção muito profunda, algo que marcou, vai ser gravado. Então, na pré-consciência é guardar tudo que é bom e tudo que é mal. Tudo que te fez feliz e que fez infeliz. Aí o que acontece? Tá, o que fez feliz e o que te fez infeliz. A pré-consciência guarda. Uma vez guardada, quando você vai relaxando, é jogado na consciência. Você vai dormir, vai tirar uma soneca, né, e tal. Aí você o pré-consciente vai jogar as memórias do consciente, que foram selecionadas, vai jogar no inconsciente. O que é o inconsciente? O inconsciente é o seu porão das suas emoções. O inconsciente é o lugar onde ficam os seus arquivos, as memórias RAMs, né? É onde está arquivado os arquivos de memórias, entendeu? Então, na memória RAM, percebe? É guardado, as memórias RAMs, né? São diretórios que é guardado tudo que é sentimento, tudo que é emoção, tudo que fez bem e que fez mal. Beleza. Até aí, não chegamos nos transtornos, tá? Beleza. Ficou na inconsciência. Ok? A partir daí, consciência
id, ego, superego, consciência, pré-consciente, inconsciente. A partir daí, começa, é feito todo dia, toda hora, isso está acontecendo em todo momento com a vida da pessoa. É assim que o ser humano funciona. Ele é todo momento, em todo tempo, ele é inconsciência, é consciência, enfim. Agora, o que acontece? Como se originam, como se dá as sofrências humanas, as sofrências, o sofrimento psicológico do ser humano. Primeiro quesito, neurose. O que é neurose? Porque todo problema emocional que uma pessoa passa, né? Jefferson Aparecido, né? Seja bem-vindo. Jefferson Aparecido de Souza, né? Amém, seja bem-vindo, tá bom? Gente, ó, como lidar os sofrimentos emocionais? Primeiro, neuroses, psicoses e perfeições. Tudo isso, esses 3 pontos, é o que gera qualquer tipo de sofrimento emocional, tá bom? Ah, mas eu tô com ciúme. Gera daí. Ah, mas eu tô com depressão. Tá, gera daí. Ah, mas eu estou angustiado. Gera daí, dos 3 níveis. Ou é neurose, ou psicose, ou é neurose, ou é psicose, ou é perfeição. Vamos explicar. O que é neurose? Neurose vem de neura. Neura é quando o indivíduo ele vai ficar neurótico, ele vai adoecer da imaginação. Ele imagina um negócio, vive dentro daquele mundo ali que ele imaginou, e ele não se conecta ao mundo real. Ele se desliga do mundo real e passa a viver dentro da realidade dele. Ah, tá, no meu mundo eu quero ficar isolado. Então ele não vai, no mundo real, ele vai ficar isolado. Entende? De todo mundo. Ah, mas eu acredito que eu sou incapaz de viver normalmente nessa terra. Eu consigo viver, o mundo para mim é da forma que eu imagino. Então o mundo para mim é um mundo em que as pessoas são todas fracassadas. O mundo para mim não há solução. No mundo para mim as pessoas estão perdidas. Então a pessoa começa a pensar que lá fora está tudo errado. E aí o que acontece? Ela tenta consertar dentro do mundo dela. E isso, esse tentar viver um conserto aqui dentro do mundo dela, é que chama-se neurose, porque ele vai se prender dentro do mundo dele. Percebe? Um dia aconteceu um caso, vou contar um exemplo. Aconteceu um caso que eu atendi mesmo. O indivíduo, ele foi assediado. Um homem foi assediado por um outro homem, lógico. E aí esse rapaz não gostou, pegou e foi lá e espancou aquela pessoa ali. Deu uma surra naquele rapaz que cantou ele, que assediou. E aquele rapaz que levou a surra, ele criou uma estratégia. O que ele fez? Ele, aonde aquele rapaz que deu a surra nele ele estava com o celular batendo uma foto, fingindo que estava batendo foto. E aí depois ele mandou um WhatsApp para aquela pessoa, para aquele rapaz, dizendo assim, ó, eu tô com um filme em que você está envolvido com outras pessoas, sexualmente, outros homens. E aquele rapaz ficou muito chocado com aquilo. E aí ele começou a imaginar que ele tinha criado um vídeo, que aquele rapaz que ele tinha espancado, tinha criado um vídeo mesmo, que todo mundo estava tendo acesso ao vídeo, sendo que ele nunca tinha visto esse vídeo. Conclusão, ele começou a pensar tanto nisso que ele adoeceu mentalmente. Compreende? Então, quando ele adoeceu mentalmente, e eu falei assim, olha, eu fui atender ele, fui chamado para atendê-lo, e aí eu falei assim, ó, tá, você está alegando que está todo mundo vendo o seu vídeo de você se envolvendo sexualmente com outros homens, tá? Tendo relacionamento sexual com outros homens, tá? Então, tudo bem. Então, me diga uma coisa. Cadê os vídeos? Porque ele estava neurótico. Ele estava isolado, imaginando. Adoeceu da imaginação. Então, ele não conseguia sair de casa, se isolou, acabou o noivado, deixou o trabalho, se isolou totalmente. E eu, na primeira sessão dele, falei assim, ó, então, me diga uma coisa, aonde está o vídeo? Ele não soube responder. Cadê o vídeo? Me mostra aqui. Ele não soube responder.
Então, se você não sabe onde está o vídeo, ou onde está o vídeo, por que você está doente de uma coisa que você nem viu, se tem ou não tem? Cadê o vídeo? Ah, não tenho vídeo, não vi, não sei o que e tal. E por que você está dizendo para você mesmo que você adoeceu de uma imaginação que você criou, que você nem viu? Na realidade, isso. Você criou uma realidade. Então, o que vai acontecer? Aí eu falei assim, ó, qual é o seu melhor amigo? Ah, fulano. Então tá, vamos telefonar para fulano. Peguei o número do fulano, o melhor amigo dele. Esse seu amigo vai mentir para você? Não, esse eu confio. Tá, confia? Então tá bom. Vamos lá, ligamos pro fulano. Ô fulano, o indivíduo aqui tá dizendo que o pessoal tá vendo um vídeo dele aí, né? Enfim, e tal, vídeo, enfim, imoral. Então, o que acontece? Você viu o vídeo? Não, isso é conversa, isso não existe e tal. E o amigo foi lá e falou pra gente. E eu falei, tá vendo? Teu melhor amigo, nem ele viu. E tu adoeceu do negócio, tu também não visse. Você não viu, compreendeu? Então, queridos, o que acontece? Eu estava tratando a neurose dele. Então o neurótico tem que ser confrontado com a realidade real e com a realidade que ele criou, para começar o processo da cura. E aí, para a glória de Deus, não deu 2 meses, esse rapaz, ó, já começou a se dar bem, voltou para o trabalho, voltou o noivado de novo, né? E começou a ficar bem, e graças a Deus, deu tudo certinho, e aí encerrou-se as sessões dele em 3 meses. Pronto. Por quê? Foi tratado a neurose. O neurótico adoece da mente. Ele cria uma realidade que não existe e vive dentro daquela realidade. E se isola do mundo, perde a conexão. A maioria das pessoas que pegam esquizofrenia, elas têm uma mistura de neurose com psicose, que se chocam, gerando a esquizofrenia, tá? Bom, a esquizofrenia significa adoecer da mente. Esquizo, mente. Frenia significa divisão. Então, a esquizofrenia é a doença da mente dividida, onde o indivíduo ouve vozes e começa a conversar com pessoas que não existem. Então, é o cúmulo, é a neurose grave, a psicose grave, junta as duas. Neurose e psicose juntas, gerando esquizofrenia. Então, é isso. Bom, neurose, é isso. Na psicose, que é outro nível, veja bem, neurose, psicose e perfeição. Na psicose, vem de psique. O indivíduo adoece não de coisa que ele imaginou, mas de coisa que está vendo na realidade. Então ele está vendo uma realidade, as pessoas estão explicando, ele está vivendo, passando um momento, uma fase difícil e tal. Só que o que acontece? Ele rejeita aquilo ali. Em vez dele enfrentar, aí ele se sente incapaz de enfrentar aquilo ali e começa a articular dentro dele uma realidade para contrapor aquela realidade dele ali. É diferente da neurose. Ele está lutando contra a realidade que ele está vendo. No neurótico, ele cria uma realidade. Ele nem se envolve com a realidade ali. No psicótico, a psicose, o indivíduo vai contrapor uma realidade que ele sabe que existe. Ele está conectado com aquela realidade, enquanto o neurótico não está conectado à realidade, só a dele, emocional, imaginária. O psicótico, ele está conectado à realidade. Só que ele vai lutar contra aquela realidade. Ele cria um conflito. Então, ele articula situações para contrapor aquela realidade, para que as pessoas possam entender e entrar dentro da realidade dele. Como as pessoas não vão entrar dentro da realidade dele, porque está vendo que ele não está bem, batendo bem das bolas da mente, o que acontece? As pessoas rejeitam ele, e ele começa a rejeitar aquela realidade, e começa a lutar para que todo mundo entenda aquilo que ele está dizendo. Então, queridos, é assim que se dá a psicose. Então, pessoas psicóticas são pessoas que ficam adoecendo da realidade. Adoecendo de uma realidade, lutando, criando uma realidade para contrapor aquela realidade que ele está vendo. É aí que nasce a depressão. Por quê? Na psicose gera-se a depressão. O indivíduo está vendo que tem que resolver coisas e ele não consegue resolver. E ele luta para resolver. Como não consegue resolver, ele começa a entrar em um mundo, em uma história que ele cria para justificar a sabotagem emocional que ele está proporcionando a ele mesmo. Entende? É duro falar, mas
a pessoa que está em depressão, ela está se auto-sabotando constantemente. Por quê? Porque no fundo, ela sabe que se ela se levantar, se ela pegar firme, se ela lutar, ela vai conseguir. Mas ela consegue, entre aspas, ilusoriamente se convencer de que não vai conseguir. Automaticamente o corpo entende isso de uma forma negativa e vai liberar o quê? Uma diminuição drástica de adrenalina, de noradrenalina, e aí o que acontece? Ele vai ter vontade de ficar parado, inerte, dormindo, calado e isolado. Compreende? Então, neurose, já expliquei, doença imaginária. Psicose, já expliquei, a pessoa adoece de realidades que ela cria para contrapor uma realidade que ela não está aceitando, mas ela sabe que existe aquela realidade. Entende? No neurótico, ele não olha para a realidade nenhuma. Ele cria uma realidade dentro dele e vai viver dentro daquilo ali. Tá. Vamos ver a questão da perversão. O que é perversão? A perversão, gente, que eu estou falando, não é perversão sexual só. Entendeu? Mas a perversão é tudo que é malicioso. Entende? Tudo que é vingativo. Tudo que é parafílico é uma perversão. O que é parafilia? Parafilia são níveis de perversões desenfreados. As parafilias é quando a pessoa adoece de questões sexuais, né? Então, por exemplo, a pessoa adoece a zoofilia, a pessoa começa a se apaixonar por animais, aí vai querer se envolver sexualmente com animais, né? São há vários tipos de parafilia. Outro, por exemplo, a pessoa adoece de narcisismo. Então, se a pessoa adoecer de narcisismo, ela vai amar a si própria, a ponto de amar tanto a si, que não vai querer se envolver emocionalmente com o outro. Por quê? Porque ele quer atenção só para ele. Então, aí vem as perversões, a vingança, o orgulho, né? A maldade, a malícia, certo? O desejo de articular alguma coisa que possa trazer prejuízos à vida daquele opositor, compreende? Então, gente, nas perversões existe uma coisa chamada falo. O que é o falo? Falo não é de falar. Falo é uma perversão emocional onde o indivíduo acha que aquilo que ele tem é maior que os outros têm. Por exemplo, o indivíduo, a pessoa tem um fusquinha. Todo dia ele chega em casa, guarda o fusquinha. E o vizinho tem um F1000. Ou então tem um Jeep de última geração. Aquele vizinho que é narcisista e tem um distúrbio chamado falo, o que ele vai fazer? Quando ele chega em casa, que ele vê o vizinho que chegou de Fusca, ele chega com o carro dele e faz sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque ele quer que o vizinho note, que outras pessoas notem que o carro dele é melhor do que o vizinho. E isso chama-se falo. É um nível de perfeição que existe nas pessoas. E que a sociedade está totalmente adoecida por isso. Por quê? Gente, ó, aqui mesmo, Votuporanga, você vai ali na Praça São Bento, né? Você compra um lanche, aí você fica ali olhando os carros passando. Lá para São Bento. Aí você vai notar que o mesmo carro passa várias vezes, dando voltas ao redor da praça. Mas o que é isso? Isso é um carro chique. Quando vai ver, aquele carro nem é da pessoa, percebe? E de repente está até com o documento vencido. Tá entendendo? O que acontece? Fica dando voltas ali, para que todo mundo veja que ele está com um carro chique. De repente, ele não tem dinheiro nem para comprar o lanche, mas está no carro lá, ó. Isso aí chama-se falo. É um distúrbio chamado perversão, um distúrbio de perversão chamado falo. É quando o indivíduo está adoecido de narcisismo, tá? Então, é isso que são perversões. Bom, vamos lá. Então, eu falei sobre id, ego, superego, que é o primeiro nível da criação, da estrutura da psique, né?
falei de consciência pré-consciente e inconsciente, ok? Falei de neurose, psicose e perfeições. Percebe? Agora, gente, ó, vamos falar de alguns tipos de neurose e psicoses, né? Alguns tipos. Por exemplo, o indivíduo que tem hipocondrismo. A pessoa hipocondríaca, ou seja, que é doente por medicação, adora uma medicação, essa pessoa é neurótica. Por quê? Porque a neurose... mas como se manifesta o hipocondrismo? Na neurose, os pensamentos que foram censurados quando era criança, eles procuram se manifestar com outras roupagens. Por quê? Vamos supor, eu ainda falei assim, no dia que eu ministrei sobre isso, eu falei assim, de repente, tá lá, um indivíduo, o filho vai entrar lá no quarto, de repente, alguém está vestindo a roupa, aí de repente, ai, meu Deus, ai, eu sou mais novinho, eu vi o meu irmão tocando de roupa, ai, agora ele vai me bater, ele vai me punir, e aquela criança começa a ficar perplexa, com medo daquilo ali, de uma reação. Aí o irmão chega lá e vai, mano, bate na porta, irmão, quando você for entrar lá no quarto, tá bom? O irmão nem brigou com ele, mas aquela criança guardou aquela sensação de medo dentro dela. Ela censurou aquilo ali, e aquilo ali é guardado, não foi tratado, porque não tinha maturidade. Quando vai crescendo, aquele que não foi tratado, tenta sair para fora da consciência, sair do inconsciente. Como ele não consegue, porque está preso no inconsciente, então vai conseguir sair flashes daquela emoção. Esses flashes daquela emoção, daquele medo de ser punido, né, pelo irmão, vai se manifestar com outra roupagem, nesse caso aí que eu estou falando, com hipocondrismo. Aí a pessoa, o que é o hipocondria? O hipocondrismo é uma manifestação, um sintoma neurótico de uma coisa que não tem nada a ver com medicação, mas que se manifestou como hipocondrismo. Tá entendendo? É assim que funciona a neurose e os sintomas neuróticos, né? Bom, psicose. No psicótico, ele pode adoecer de paranoia. Mulher, você está me traindo. Eu olhei o seu zap, eu olhei o seu message, eu olhei o seu Facebook, eu olhei o seu Instagram, e eu estou vendo que tem muita gente conversando com você. Você está me traindo. A pessoa começa a viajar. Aquela mulher começa a viajar, porque adoece de psicose. Compreende? Então, nessa psicose, o indivíduo começa a perder casamento. Por quê? Começa a adoecer, exatamente porque não tratou. Então, muito casamento que acaba aí, casamento de crente, casamento de pessoas não crentes, pessoas de qualquer outra religião, pessoas que não são religiosas, acaba porque muitas mulheres se tornam neuróticas e muitos homens se tornam neuróticos. Não conseguem resolver, conclusão, dá nisso. Percebe? Então, gente, eu apenas trouxe um exemplo de psicose, que é a paranoia. A pessoa começa a ficar paranoica que está sendo traído. E aí dá trabalho, não cuida. Se a pessoa for orgulhosa mesmo, aí que danou-se mesmo. Quem não vai tratar, homem geralmente, homem é orgulhoso. Não, eu não preciso, eu sou homem. Não preciso de tratamento. E é o primeiro que precisa. Eu não preciso de tratamento. Eu não vou ficar em depressão. E o primeiro que precisa tratar. Tá entendendo? Bom, é isso aí. Bom, vamos falar agora do sonho, né? Na questão do sonho, queridos, o que é sonho? O sonho é a manifestação de desejo reprimido, recalcado, que está guardado dentro da pessoa. O sonho vai se manifestar ali no sonho, com personagens, com figuras. Por que vem com personagens, com figuras e não vem com aquele sentimento que foi guardado? Porque a mente tem medo, fica insegura. O sistema da psique, que é o sistema límbico, tem medo de que aquele desejo possa vir à mente e possa provocar danos emocionais.
Então, aquilo é transferido no deslocamento, né? Percebe? Nas configurações do sonho, aquela emoção é trazida com animais, com bichinhos, com pessoas, com a pessoa voando de paraquedas, a pessoa se acidentando, ou pessoas que você nunca viu, exatamente, né? Começa a se manifestar ali naquele sonho e você não sabe, ou então gente que já morreu começa a conversar com aquela pessoa que já morreu, e que a pessoa que morreu já manda um recado para a pessoa. Tudo isso, no fundo, na realidade, é a própria pessoa. Entendeu? Ah, eu sonhei com fulano, vou ter que falar para fulano. Não, é para você. O fulano que apareceu lá é você se manifestando. Entende? É assim que é o sonho, gente. Na meditação do sonho, eu falei mais detalhadamente. Mas hoje não vou falar detalhadamente, tá? Sobre o sonho. Só para a pessoa ter uma ideia, né? Você que está nos assistindo, se quiser ser dos nossos alunos, fazer o curso de psicanálise, né? Estamos no final do mês. Já passou um mês. Nós só temos mais um mês e uma semana de aula. Mas tem como você recuperar. Se você quiser ser o nosso aluno, entre em contato comigo. 017 99766 4927 ou 017 99719 5698. Você vai entrar em contato comigo e vamos agitar as coisas para que você possa entrar na nossa plataforma e fazer o curso lá na nossa plataforma e ter acesso a todo o conteúdo que foi ministrado até agora, tá bom? Bom, não vou entrar agora, porque na próxima aula, né? Na próxima aula vou falar sobre transtornos, distúrbios, né? E síndromes. Vou detalhar como as enfermidades, o que é um transtorno e os mais conhecidos. O que é distúrbios? São distúrbios emocionais e os mais conhecidos. O que são síndromes e os mais conhecidos. Entendeu? Para que nós possamos começar a trabalhar. Porque no mês de fevereiro vou estar falando sobre transtornos, distúrbios, manias. Por exemplo, síndrome de Otelo. A síndrome de Otelo chama-se doença do ciúme. Tem pessoas que têm síndrome de Otelo e não sabem. Compreende? Então, é uma forma de você entender o que é uma síndrome, tá? A pessoa... Ou então, síndrome de Cotard. O que é o Cotard? É a pessoa que acha que morreu. Ela acha que morreu e começa a agir como quem já morreu. É uma síndrome. Então, você vai aprender tudo isso, né, nas próximas aulas, tá? Bom, por enquanto só vou ministrar somente sobre isso, né? Eu queria trazer para os meus alunos uma geral na aula, né? Id, ego, superego, primeiro nível da psique, da formação da psique. Consciência, pré-consciente e consciente, segundo nível da formação da psique. Neurose, psicose e perversões. Neurose, adoecer da mente. Psicose, adoecer da psique, ou seja, da realidade que está vendo e que não concorda e cria uma outra realidade para contrapor aquela realidade. E perversões, que são os níveis de capacidade da pessoa se perverter sexualmente e emocionalmente, através também de vinganças, narcisismos e por aí vai. Ok? Sonhos é a manifestação do inconsciente para tentar suprir desejos reprimidos. Então, toda vez que a pessoa sonha, alguma coisa está sendo sanada na psique do indivíduo. Entende? Quando o sonho não resolve, então ele vai se transformar em síndromes, perversões, distúrbios, medos e por aí vai. E aí tem que ter tratamento. Tem que ter sessões psicanalíticas para resolver isso aí. Tá bom? Bom, por enquanto só, pessoal. Meus alunos, um abraço a todo mundo. Deus abençoe. Fiquem ligados, porque na nossa plataforma eu vou falar sobre a nossa próxima aula, no dia e no horário da próxima aula. Tudo bem? Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.